http://seleção, sem o cedilha e o tio.net.br. A taxa de inscrição é de R$ 90. De Campinas, Felipe Pereira. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Do programa, gente, pelo amor de Deus. Cadê o abestado? Boa tarde. Cadê o abestado? Acabou de chegar. Boa tarde pra vocês. Queimou a luz aí, gente? Queimou. Que isso, hein? Quanta energia pesada na nossa técnica. Pesadíssima. Boa tarde, Carlão, boa tarde, Cabelo, boa tarde, Lupe. Show de bola, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a Dona Maria, ao seu José, ao seu Cícero, Pompeu de Toledo. Abraão, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, hein? Bom, chegamos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Fábio Chaib, boa tarde pra você. Eu tinha 3 coisas pra te falar, mas esqueci. Ai. 3? Acho que é porque o Flamengo já usou meu tópico 3 ontem, viu? Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde. Só sobre você. O Lupe tá nervoso, cara, porque o Flamengo perdeu, velho. O Flamengo ganhou, ele tá nervoso. Nada, foi 3, poderia ter sido mais, ficou de bom tamanho do Palmeiras, que não se achou ontem em campo, hein? Mas eu vou dar uma opinião impopular aqui. Manda. Se o Botafogo fosse um tiquinho só mais competente, teria sido 4 ou 5 no Palmeiras também. Esse Primeiro esquema tempo, do Abel é suicida, velho. É suicida. Foi enaltecido como gênio na quarta-feira passada, mas se escapou de tomar 3, 4 e iria tomar. Se tivesse sido um tiquinho só, entendeu? Coisa pouca. Um tiquinho, entendeu? Mas, enfim, né? Mas então, o roteiro estava escrito. E é o roteiro de um filme que a gente viu recentemente. E nada mudou Só que também. era pro jogador do Flamengo ser expulso. Porque o que ia acontecer? Entendi. O Palmeiras ia empatar, ia fazer 3-2, com o show do Hendrick. E o cara ia ser expulso. E aí o Palmeiras ia ganhar. Só que faltou combinar com os russos, Faltou né? combinar com a galera de amarelo. Entendi. Então tá bom. Ou de azul. Tava de amarelo ou azul? Marca-texto. Né? O árbitro também ontem não amarra, né, velho? Parando o jogo toda hora. Novão, né? Novão, não gosto muito de árbitro assim, não. Mas acertou na expulsão. Mas aí não, a expulsão ele foi correto. E o VAR não estragou, né? Nossa, o VAR, eu fiquei com medo do VAR chamar e anular o cartão. Não, cara, Gustavo Gomes foi Juvena. Tanto que a hora que ele falou assim pro árbitro, você não vai ver, aí o árbitro ouviu o VAR e falou assim, tá mantida a decisão. Ele pegou e saiu de campo. Porque ele sabe que fez lambança. Ele cumprimentou até o Arrascaeta, pediu desculpa. Aliás, tá o Gustavo certo. Gomes, eu vou falar, é sensacional. Ótimo zagueiro. Pegaria, Carlão? Não, pro seu time, assim, pra jogar lá, centralzão. Mas sem sombra de dúvida. Eu pegaria o Murilo. Aliás, o Paraguai, ele é tradicional em revelar zagueiro. Pô, Gamarra, velho. Gamarra. Grande Gamarra. Ajala. Ascel. Balbuena. E estamos com 100% de aproveitamento, né? Cara a cara, unânime do Palmeiras, vitória do Flamengo. Unânime vitória do Flamengo. Aliás, repercutiu lá na minha quebrada. Na minha quebrada, mas escalação. Queria dar um abraço aqui pra turma do canal da Disney lá, que também votou 9-2 pro Palmeiras também, viu? Mas, Eliel, deixa eu... Fomos só nós, Foi não. até um debate nosso. Começou quente o programa, hein? Começou quente. No nosso café, na descompressão. Roteiro não tem mais. Não vamos seguir o roteiro mais, não. Eu acho que isso não tem nada a ver. Isso o quê? Ganhou de 3. Porque o Palmeiras é super... Cara. E como você disse, futebol é momento. O momento do Palmeiras até ontem era o momento... Se a gente fizer alvissareiro, mas alvissareiro que o do Flamengo. Se fizer o cara a cara hoje... O resultado é diferente. Com certeza. Ontem eu falava assim. Falta de critério total. Não, e ontem eu falava. Sabe que a bola é redonda que comeu almoço. Mas eu falei do Arrascaeta ontem, ele fez gol. Então agora você é o profeta. Então você é o bonzão, então. Então vai embora. Não. Mas verdade seja dita, ontem, em metade do jogo, eu falei, pô,
E nós deixamos fora Arrascaeta, Pedro e mais um. Eu votei no Arrascaeta. Você Léo que se... Pereira ficou fora. Não, o Léo Pereira... Não, era mais um. Ayrton Lucas ficou Não, fora. foi um dos bambambãs ali, a gente deixou fora. O Pedro. Arrascaeta, Pedro e mais um. O A gente deixou Cebola fora. entrou. Cebolinha, nós deixamos fora, Cebolinha já? foi Cebolinha escalado. entrou. Foi escalado. Não sei. É tão bom que não é nem mesmo. Aumenta mais o chave pra nós aí, por favor. Tá no máximo? Ou nós vamos aí aumentar, porque... Então aumenta seu microfone aí, ô cavalo. Senão nós não entendemos nada do que você tá falando. Tá tudo aqui, cara. Que isso, cara. Rapaz. Até o talo? Cadê o Eliel? Ainda bem que é péssimo de palpite. Cá do São Paulo ontem. Parabéns, Lupe, pela bela apresentação de hoje de manhã. O Opa! Alex mandou, o Lupercio foi bem demais. Telespectador te abraça. O BDC E assim, nos abraça. Eu queria dizer que foi a primeira vez na história que o Lupe usou sapatênis. Não é sapatênis isso Parabéns, aqui. Lupe. Isso aqui é tênis. Eu não uso sapatênis. Cabelo, por favor. Por favor, Cabelo. Eu tiro, não tem problema não. Não tira não, Poubinus. Isso é um sapatênis. Sapatênis. Olha chama lá. o VAR, chama o VAR. Ah, sapatênis. Isso que você usa no cabelo é peruca, rapaz. Você sabe que a repercussão foi tão grande que empresas do ramo de calçados Ferracin. estão contratando, Democrata. estão entrando em contato com o Lupe para patrociná-lo, porém só sapatênis, hein? Ô, Chaibe, você assistiu o Lupe aí, Chaibe? Chapéu. Eu vi a repercussão nas mídias sociais. Você Parabéns gostou, ao né? Antônio Lupe. Chaibe, você acha que Com 8 muita horas da manhã tá vendo desenvoltura, TV? talento nato da televisão campineira. Grande, Chaibe. De Ribeirão para o mundo. Isso. Eu Bebedouro. fiquei super feliz. Bebedouro era merda de Primeiro lazer. porque a gente vê nosso companheiro crescendo. Segundo porque eu não preciso acordar mais cedo. É, tá vendo? Super feliz pela situação do Lupe. Em breve, Carlão de Freitas também na telinha, hein? Ai, meu Deus do céu. Já pensou? Ai, meu Deus. É apresentador isso, de um hein? lado, apresentador de outro. Não tá fácil pra ninguém. A música do dia do Boa, sarcófago. boa. Se recompõe aí, Lupe. Me ajuda aí, produção. Criatividade a mil. Vamos lá, então. É o seguinte, hoje é dia 9 de novembro, e no dia 9 de novembro, a Ponte Preta entrou em campo de interrogação. Um jogo aleatório, né? A gente pode classificar assim? Já é. Esquisito. Esquisito. Eu acho que deve ter sido o único na história das duas equipes, o confronto. Não, teve mais. Teve mais? Teve, não muitos, mas Entendi. tudo bem. Mas vamos lá. É estranho. O William Cabelo, ele mergulhou no acervo EP Mergulhou. e resgatou um jogo da Ponte Preta que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Foi pro céu. Uau! Grande Ed Mota, hein, velho? Pô, tá acertando todas agora. Tá demais, né? Eu acho que o ECAD mandou um Pro ofício. céu. Então é o seguinte, Ed Mota, Manuel é a música Ed Mota e Conexão Japeri. Conexão Japeri. De Japeri pro mundo, hein? Aliás, Japeri nos abraça. Abraço. E é o seguinte, daqui a pouco a gente vem com o jogo, tá tudo bem? A gente Não, vem... não tá nada Eu bem. entendi, eu já Mas eu percebi. vou seguir aqui. A gente vai vir com o jogo, as escalações e também a reportagem da época De pra época. você que nos assiste pelo YouTube. Muito bem. Eu sei quando foi esse jogo aí. Lá vem. Foi no ano que eu nasci. Ah, Esse jogo eu sei. segue o enterro, né? Sério. Não, eu já falo agora. 1987, o ano que eu nasci. Tá bom, você não. Tá Eu não lavrado vou mudar seu- mais. Tá lavrado o seu. Tá aqui, seu- ó. seu- Não vou mudar mais. 1987. Pode anotar aí. Ó, já abriu o saco. Não. Pô, você sempre viu o roteiro, Carlão? Então, tudo que a gente conversou na reunião de Pô, pauta. foi pro ralo, né? Aí, olha lá quem vem, olha lá. Olha lá. Pode vir, chega não. Dá Vem, um oi aqui, vem ó. cá. Vem. Eu preciso que você... Isso, venha. Ah, tá chegando. Júlio Nascimento. Ele chega. Te filmando, Quando eu tava ele quieto chega, no é. seu canto. É isso, hein? Grande Júlio A Nascimento. the shirt dele. O apóstolo da narração. Dá uma carona hoje. Divide aí com o cabelo. Mas ele tá indo embora agora, Não, já? tá nada, pelo amor de Deus, nem É um brinca. cabelo sem cabelo. Aqui, ó, que dupla. Tá indo embora já, não tá, Júlio? Agora. Entrou mais cedo hoje? Buscar as crianças. Fala no vermelho. Ele tá começando agora. Exatamente. Tem que buscar quem? Tem que buscar as crianças. Que criança? As crianças. Tem natação hoje aí, 5h30. Aliás, você está realmente muito bem, viu, Júlio Nascimento? Tenho acompanhado as suas Vindo redes de sociais. você, Você é um menino de ouro. vindo de você, que é uma referência na área. Na onde? Eu fico muito feliz. Não é à toa que é Júlio César Arantes do Arantes Nascimento. do É Nascimento. antiga, hein? Aliás, o apelido dele ali é o Rei do Flamboyant. O rei do Flamboyant. The Rei do King. Flamboyant. O Lupe, do jeito que tá sentado aqui, meio jogado, tá parecendo a Leandrinha, né? Nossa. Tá todo jogadão na cadeira hoje aqui. Que Leandrinha. Depois você dá um. Só dá essa menina. Só aí dá agora, ela. hein? Mas ela tá Influencer. bombando. Gente boa. Influencer.
Que dia é hoje, Lupe? Dia do quê? Hoje é dia do hoteleiro. Ah, mas aí você já sabe, né? Ó. Hoteleiro, você lembra de hotel, Certo. entendeu? Qual jogador você queria que passasse uma noite no seu time? Olha, Boa! gostei. Ou um jogo no seu Mas time? é o dia do hotel, não do motel. Não, do hotel. Do pelo amor de hotel. Deus. Do motel eu levaria Hotelaria. vários, mas do hotel... Mas por exemplo, eu posso falar um negócio se eu pra você? fosse o Shaibi, por exemplo, vai me dar razão agora. Bota o Shaibi na tela aí. Ô Shaibi, Põe na se você tela. pudesse escolher naquela noite contra o Chelsea, Pedro, você não levaria? Agora. Tá vendo? Sim. Tá vendo? Se o Shaibi, como um bom palmeirista, levaria o Pedro pra ver o jogo, para jogar lá no jogo do Nas Chelsea. redes sociais, alguns prints ou fotos ou chapas, não sei, Leila Pereira numa resenha acalorada com o Gabigol ontem no Maracanã. Mas o Gabigol é um belo jogador, hein, gente? Ele é bem produzido. Pernudo, né? Jogador de raça. Ele usa Parece short um mais- Del Rey antigo, né? Parece. O short que é meio apertado, mas é Apertadinho. bom. Ele Bom lembra, jogador. lembra mais um Opala Commodore, né? Ah, lembra. Lembra também. Cabelo, qual jogador você levaria pra uma noite no seu time? Eu- É aquele jogo só e acabou. Cristiano Ronaldo. Boa, belo voto. Cristiano Ronaldo também é um belo jogador. Belo hein? jogador. Júlio, qual jogador você levaria pra uma noite só no seu time? Eu sei qual é. Ah, fale. Wayne Rooney. Thierry Henry. Não, é porque eu ia falar seleção brasileira, alguma coisa assim, sabe? Não, fica à vontade. Não, pode falar. No seu time não importa. Você não vem levar o Messi pra seleção brasileira que é não porque rola, hein? Eu fico pensando no 7x1 que poderia ser feito diferente, entendeu? 7x2, né? Aí eu, enfim. Mas quem que você levaria? Então, não sei, cara. Porque Ah, assim, cara. quando Eu posso te ajudar? Porque em 2014 tinha a polêmica lá de não ter levado o Kaká, Ronaldinho, nenhum jogador Levou o experiente, Bernardo, Robinho na né? época, Bernardo. então, teria levado um jogador mais experiente, talvez o Robinho, campeão o Ronaldinho, né? Se eu tivesse essa oportunidade, eu escolhia Gianluca Buffon. Porque um bom time começa... Gianluigi. Gianluigi Buffon. Gostei, olha, criativo. Porque um bom Gostando. time começa por um bom goleiro. Mas você tá colocando a culpa no Júlio Sérgio. Eu não falei que era da seleção? Ah, então vai para o seu time. A internet de Bebedouro. Não tem nem estádio pra ver o... Cara, Tem aquilo um- ali é uma arena Não é multi... campo. E para deixar bem Para, claro, você nunca Cristiano foi. Ronaldo no Primavera, o fantasma da Ituano, por Isso. favor. E você, Carlão? Ah, nesse momento agora você levaria os 11, né? Nessa fase, então... É brincadeira. A Zidane, né? Ou traria de volta de cá, né? Poxa. Mestre ia bem ali, hein? Ia bem. Hein? Zidane. Dá umas aquelas Zidane, né? invertidas. Boa. Nossa, jogava Boa, de você fraco, tá vendo aí, tá Júlio? É louco. fácil, não precisa pensar muito. E não precisa Companheiro do saber. ídolo do Julião, pô. É, vai dar invertido pra quem, né? Não adianta um jogador só. É, Aí, ó. verdade. Thierry Daniel Henry. Aí, boa. Aí, viu? Eu sabia. O Henry mudaria Eu conheço o meu Corinthians menino. e São Paulo recentemente da Copa do Brasil. Thierry Henry? Mudaria para os corintianos. Agora pro São Paulo, não sei. Precisa pensar. Tá. Eu levaria, cara, pro meu peixão, É. Edson Arantes do Nascimento. Ah, sim, esse... Mas não, falando dos jogadores agora da atualidade, pra resolver o problema do Santos ali, tá faltando criação, né? Messi, né? Messi. Tem o que fazer. Messi, óbvio. Sabe um cara também que eu gostava bastante, que eu queria? Não gosta mais? Não, porque Ah. ele parou. Parou. Batistuta. Batistuta. Esse era Bate um gol. cavalo de raça, tá louco. O outro ouvinte tá Fazia dizendo aqui muito que o gol. Botafogo vai ser campeão. Eu escolheria o Messi pra substituir o Soteldo, tá vendo? Soteudo Boa. não joga Soteldo hoje, hein? não joga Não contra o joga, Goiás, não né? está. Ah, e qual jogador dá pra chamar pro Botafogo pra que o Botafogo não perca Garrincha. o título, né? Por, Aí. por uma noite aí. É. O Valmir do Jardim São José tá dizendo que levaria o goleiro Maisena. Maisena. era Bom do goleiro. Inter de Porto Alegre. Aí. Jogou no Corinthians também. Boa. Ituano, acho que jogou no Ituano. Ituano, É, Tem Ituano. vários jogadores que podem ser opções. Muito. Qual jogador você levaria por uma noite pro seu time? Uma noite só, porque É, o jogo é à noite. nós só então temos uma você- diária, Só- tá certo? Só café da manhã Que é o também. dia do hoteleiro. O dia do hoteleiro. Começou o nosso Arena CBN, o comando técnico é de quem? É do Eduardo Rodrigues o Bolão. Famoso Bolacha, hein? Bolacha, isso. Estrela, hein? Famoso. Estrela. Vai se É o- inscrever pro Big Brother? O pupilo de Larissa Cavalcante. É, Arthur grande Piccoli Bolacha. que tira foto com bolacha. E ele que chegou pedindo para tirar foto com Bolacha, hein? E quem está no comando do streaming? Ah, ele é Daniel França. o O culpado. Biscoito. O culpado. Chegamos, hein? Arena CBN.
Cidade mais inteligente e conectada do Brasil, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna tem alto nível de desenvolvimento econômico e social. De portas abertas para novos investimentos, Jaguariúna oferece as condições ideais para a instalação de empresas e indústrias. Invista em Jaguariúna, uma cidade que avança em direção ao futuro. Invista em Jaguariúna, aqui o seu negócio tem muito mais valor. Mais informações em jaguariuna.sp.gov.br. Prefeitura de Jaguariúna. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Troque muito de carro agora. É isso aí, Mion. A hora é agora Chevrolet. Compre o Onix Plus aspirado com a tecnologia do MyLink e entrada de R$ 39.900. Com o restante em 48 vezes e taxa de apenas 0,99 ao mês. E mais, tracker com a força do motor turbo, bônus de até R$ 8.000 na troca pelo seu carro usado e taxa zero em 24 vezes. Vá agora para uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Corrida Integração Edição Ribeirão Preto 2023. Participe de uma das mais tradicionais corridas de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. Largada no Shopping Guatemi em Ribeirão Preto, dia 26 de novembro. Faça já sua inscrição e bora correr. Acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais. Todo mundo corre integração. Não fique de fora. Corrida Integração, a nossa prova! Apoio CBN Campinas. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Arena CBN. Bom, são 4 horas e... Atualiza aí, relógio. 4h21. Voltamos com o nosso Arena CBN. Nossa, eu ia falar um negócio que acabei esquecendo, me deu um rosa agora, mas daqui a pouco eu lembro. Aí a gente coloca no ar. Fábio Scheib, eu quero a sua opinião em relação a Palmeiras 0, Flamengo 3, esse atropelamento que aconteceu num dos estádios mais famosos do mundo, Maracanã. O Campeonato Brasileiro é tão longo, né, que a gente tem 2 campeonatos, ou até mesmo 3 campeonatos dentro do Brasileirão. O Flamengo, que vinha mal, né, nos últimos tempos aí com o Sampaoli, um time totalmente desfigurado, conseguiu encontrar uma outra cara com o Tite, que fez o time voltar a competir e fez um grande jogo, entrou com vontade ontem contra o Palmeiras perdido na marcação, que esquema com 3 zagueiros, acabou sobrando 2 vezes o Pedro, depois o próprio Everton Cebolinha, o Arrascaeta, e aproveitar as oportunidades. O Tite, na minha visão, deu nó no Abel ontem, não deixando os laterais do Palmeiras jogarem também, tanto o Piquerez quanto o Mike não conseguiam avançar, o Palmeiras se perdeu. Foi prejudicado também com a expulsão depois no segundo tempo, já com 2-0 para o Flamengo, do Gustavo Gomes. Mas o Palmeiras fez um jogo muito aquém, o Flamengo mostrando que quer o título ainda. Desde a apresentação do Tite, ele bate nessa tecla e é possível agora o título rubro-negro. Hein? Mas por que, o Cabelo? Hoje foi um tópico até polêmico na nossa reunião de pauta, e não serviu para nada, porque a gente já mudou o programa inteiro, que você foi enfático e de maneira veemente disse
que o árbitro exagerou na expulsão de Gustavo Gomes? Bom, para começo de conversa, isso não é verdade. Você muda as coisas, Não cara. mudo. Eu não vou mudo. começar a printar a pauta da nossa reunião e vou expor nas traga redes as gravações. sociais. Filmar a nossa Tá reunião. difícil Traga as isso, gravações, cara. traga as... Aceita a sua opinião, exponha ela. Traga as É que gravações. nem esse medo de falar o time que vocês torcem. Não, Fala, não. gente. Eu gostei, você destacou de uma maneira veemente. Ele foi enfático em dizer eu não expulsaria. Tudo bem, ele falou o seguinte, eu não expulsaria, correto? Não é dizer que o árbitro errou. Não, pera aí, vamos lá. Na minha opinião é o seguinte, o juiz beirou a perfeição ontem. Achei a expulsão correta, achei a arbitragem, tanto é que não apareceu muito, quando o árbitro não aparece muito, significa que o jogo foi bem comandado. O Flamengo... Arregou, né? Não arreguei, não. Tô dando não uma arreguei. pequenina gaguejadinha. Tá difícil. Não. É porque quando a pessoa muda de opinião, ela começa a gaguejar. Porque você precisa buscar uma opinião que você não tem. Isso é uma né? coisa que a justiça leva muito. Quando o cara tá lá no tribunal e começa a gaguejar, problema, hein? Não. É a mesma coisa que o William Cabelo. Ele tá mudando a versão dos Eu não fatos mudei que ele versão trouxe na reunião nenhuma. de pauta. Não, Mas manda, a gente te pode mandar. respeita, cara. Amigo José Pereira de Lima, o apitador. Eu não disse nada disso. Eu tô muito pelo contrário. O árbitro foi muito bem. O placar reflete o que foi o jogo. O Palmeiras que durma com esse barulho, vá se recompor. E digo mais. Nossa. Eu acho. Tem o Grêmio ainda hoje, hein? Tem o Grêmio. Botafogo. Ah, o Grêmio atropela hoje. Aí vai ficar legal o campeonato. Aliás, você viu que lambança ontem? Você perguntou Coritiba e América. Eu falei, 3-0 pro Coritiba. Você falou isso mesmo. E o Coritiba ganhou de 3-0. Parabéns. Essa devia ter Que feito lambança, stories. velho. Aí não tem stories, né? Nada. Vocês são corporativistas. Já Pega falei esse da pedacinho pra mim aí, por Arrascaeta favor, ontem, Daniel, Ninguém me deu depois. crédito. Ele acertou. Eu falando Coritiba Não. 3-0. Olha lá. E o Coelho caiu, hein? Coelho caiu. Vai ter que mas tirar um assim, coelho da gente, cartola pra voltar agora. era Fabiano previsto, Bustos também, cara. É que nem o Juventude que tá pra subir aí. Vai ser golfinho. Vai subir e vai cair. Não vai aguento, ser. não sei. Umas 2-3 temporadas. Cara, mas assim, sabe o que é interessante? Desde quando o América tá na Série A? Uns 3 anos? Pô, acho que mais, né? Cara, e ele já. Assim que ele. A partir do ano que vem, ele já é um candidato a acesso na Série B. Sim, sem Porque dúvida. o time que fica 3, 4. O Atlético A Ponte Goianiense. ficou quanto tempo? A Ponte ficou. Então, quando ela... Mas aí, quando ela caiu, ela quase subiu. Ela caiu em 3, ela subiu em 14. Em 18, 14. ela só não subiu lá no Havaí É. porque ninguém chutou no gol. Porque o Rubinho com Nossa 300 Senhora. toneladas não fez uma defesa. É. Mas aí, ela já volta. É porque a Ponte também, 17, também. Nossa Senhora, com gastou todo o que não respeito. tinha, né? Se hoje tá ruim lá também, a coisa era brava. Mas assim, o time cai estruturado. Mas cuidado com o que você fala aí de hoje, viu? Tá dando verdade. B.O. por aí. Viu? Cara, a tabela pro Flamengo é uma tabela interessante, hein? Também acho. O Flamengo só joga fora do Rio de Janeiro agora contra o América Mineiro. Mas tem que lembrar que ele tem 3 pontos atrás ainda. Tem um jogo a menos. Pô, mas o jogo a menos é Com o contra Bragantino, é uma Bragantino, final, mano. Não. Eu acho estranho esses jogos, tipo, vamos adiar esse jogo. Aí fica tudo esquisito, sabe? Por exemplo, Bagunça, o né? Corinthians, se ele perdesse hoje, ele poderia entrar na zona de rebaixamento. Não, porque o Cruzeiro não joga, né? Verdade. E o último jogo, mas ainda assim, Carlão, a melhor tabela é a do Palmeiras. Palmeiras. O jogo mais difícil que o Palmeiras tinha era contra o Flamengo. E é o que ele poderia perder. Ó, ele pega o Inter agora em Barueri. Ganha. Depois ele vai pra Fortaleza, no Castelão, contra o Fortaleza. Empata. Aí ele pega o América Mineiro em Ganha. casa. E aí na penúltima rodada, Fluminense em casa. Ganha. Fluminense já com o E Mundial. o Cruzeiro. Palmeiras E já fecha com o A Cruzeiro. melhor tabela é a do Palmeiras. Ó, do Flamengo, ó. Flamengo Vai, tem Flamengo. Fluminense, Bragantino, Aí, ó. América, Aí, ó. Atlético Mineiro, Aí, ó. Cuiabá e São Paulo. É a tabela mais difícil. Só vejo pro Flamengo adversário do Atlético Mineiro. Bragantino amarela, igual amarelou ontem. Sendo que 4 jogos dos 6 são no Maracanã, né? Exatamente. Mas o Fluminense ganha sábado. Não tenho medo de dizer. O Fla-Flu? O Fla-Flu. Fluminense Eu ganha não sábado. apostaria. Fluminense tá O largando. Fluminense fez um baita jogo ontem com O Inter. 9 reservas, cara. Fez um baita jogo. Assisti esse jogo. O E Fluminense foi bem. praticamente esse vai ser o título brasileiro do Fluminense, porque ele já tem a Libertadores. Já aí pensou, ele ganha do velho? Eu Flamengo, acho que era a o última- favorito. aí eu acabou. acho que é a última aparição do Fluminense titular antes do Mundial. Até porque vai ser o dia de comemorar com a torcida também. Verdade, no outro dia. O Fluminense pode tirar o título dos rivais, né? Ou do Botafogo, ou do Flamengo também. Exato, porque ele pega o Bota Na também, né? penúltima rodada pega o Palmeiras, né? Ele pode ceder ali, né? Eu acho que a tabela mas mais e a do fácil é a do Bragantino? Palmeiras. A do Bragantino. Botafogo, Flamengo, Duro. Inter, Duro. Fortaleza, Coritiba e Vasco.
Ele só tem o Coritiba e o Vasco. Nossa, o Coritiba difícil. talvez já só que caiu. E o Vasco vai estar na última rodada ali meio que marinando, Talvez né? brigando. E no Rio de Janeiro, hein? Aí você Então, aí... Eu vou ficar quieto, porque senão vai que chega uma carta. o negócio não tá no... Não tá fácil pra ninguém, né? Vamos com a opinião dos ouvintes aí. Quem manda carta hoje em dia? Quem tem medo, quem deve, né? Com certeza. Boa tarde, CBN. E aí, amigão? Boa tarde, equipe do Arena. Tudo Guilherme bem? do Ouro Verde. Talvez seja até uma heresia, mas um jogador que caberia muito bem hoje nesse time da Ponte, que seria de extrema necessidade, seria o Djalminha, hein? Djalminha? Ô, Elvis, pelo amor de Deus. Nossa, Djalminha jogava muito, né? Meu Demais da conta. Fala, galera, tudo bem aí? Ricardo de Paulinha. Levaria para minha Ponte Preta um cara chamado Mbappé. Um abraço aí para vocês todos. Nossa, Mbappé, hein, velho? Nossa, fera também. Manda outro. E aí, meus amigos da Arena CBN, Fabião, Fábio Gonçalves, Turma do o japonês. time do japonês. Cara, Carlão, acho que tem que ser o Ronaldo de 2002, hein? Time nosso não faz gol de jeito nenhum. O Ronaldo ia quebrar um galho. Se pudesse levar ele para tombos, a gente levava e pelo menos garantia 3 pontos. Um abraço, moçada. Aí. Tem mais? Boa tarde, galera do Arena CBN. É nóis. Olha, eu aprendi uma coisa. Que quem joga melhor é que leva melhor. Vai até uma rima, né? Boa, então, esse jogo de ontem à noite, Palmeiras e Flamengo, foi assim, no meu entendimento. O Flamengo foi melhor e venceu o Palmeiras. E ponto final. É isso. Não tem E agora, que ficar o show de bola mesmo, quem deu na manhã deste dia, foi o meu amigo Lupe. Isso. Aí, ó. Da IPTV. Vem com o Pix ao que eu lado fico de Thalita, lindão. Nonato. E tem mais uma, hein? Manda. O Lupe, Vixe. pra mim, é um candidato Acesso. direto ao GE. Opa, vou puxar o tapete do Júlio, hein? Parabéns, meu amigo Lupe. E Ah lá. parabéns também ao Eléo de Almeida, que também está todas as manhãs. Também tava indo tão bem, cara. Boa tarde. Tava ao indo tão Neto do bem, Campo velho. Grande. Obrigado, Neto. Parabéns Depois aí a gente toda a manda o galera aí Pix, viu? do Arena Pode CBN. deixar. Obrigadão, velho. Pô, vou ter que mandar dobrado, hein, cara. Manda o outro aí. O Red Bull é igual o golfinho, né? Ah. Sobe, faz uma gracinha e desce. Não fala assim. Ainda tá na hora. Boa tarde, cambada do Arena. Olha, cambada. Aqui é o Erivan, o meu Mengão vai ser campeão. Eu achei que ele ia falar que é o Erivan, o meu Mengão vai ser campeão. Pra rimar, né? Olha. Boa tarde, Arena. Opa. Olha, eu faria o quê? É um jogador Uia. só mesmo, então. Em 2014 eu tirava o Thomas Müller da Alemanha e colocava no Brasil. Foi uma bela Aquele mudança, jogo hein? 7-1, todos jogaram muito bem da Alemanha, mas o que o Thomas Müller jogou, ele abriu o caminho, ele foi, ele participou de mais de 4 gols, se eu não me engano. Ele jogou muito e acabou com o Brasil. Então, se colocasse ele no Brasil, talvez não teria levado um 7, teria levado uns 5, 6. Tá bom, né? Mas ia ajudar um pouco, né? Também O acho. 7-1 foi doído. Então, Foi bem Thomas doloroso. Müller, eu colocaria na seleção brasileira, em 2014. Boa. Obrigado, Alô, meu. boa tarde, galera do Arena. E aí? Eu mandaria pro meu time agora o Vini Júnior, que Aí. o Dudu tá machucado, daria uma força pro Palmeiras lá, né? Um abraço. E joga no mesmo lado, né? Lado esquerdo, né? Ajudaria, Pois não, Principal- Chay. Não, principalmente se for no lugar do Breno Lopes, né? Que ontem perdeu uma chance Nossa, que tava o jogo 0 a poderia 0, ter hein? sido Não, diferente. o que eu digo pra 13 vocês- minutos do primeiro tempo, a jogadaça do Ender, que o Breno Lopes perde aquele gol incrível. Eu falei Palmeiras com o poderia Guarizo ter hoje no evitado. almoço. Falei, Guarizo, o que é um jogo de futebol? Se o Breno Lopes faz aquele gol, não ia ser 3-0 pro Flamengo. O que é um jogo de futebol? E o Abel depois pune outros e o deixa em campo depois do intervalo. Por isso que o Abel tem essas inconsistências, né? Vamos pro repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a correção do saldo do FGTS, foi suspenso após pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. O placar atual é de 3 votos favoráveis. Na prática, a mudança aumenta os ganhos dos trabalhadores.
Após o caso ter sido retirado de pauta a pedido do governo federal em outubro, a Corte retomou a análise da questão com um reajuste feito pelo relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou a proposta do governo e alterou parcialmente o voto. A proposta do Ministério do Trabalho prevê a correção das contas do FGTS pelo índice da poupança a partir de 2025. Antes disso, os cotistas deverão ter direito à distribuição integral do lucro anual do benefício com base na inflação. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques seguiram o voto do relator. A taxa de desmatamento na Amazônia caiu 22% na temporada de 12 meses de agosto de 2022 a julho de 2023, na comparação com o mesmo período de 2021 e 2022. No último levantamento, a área devastada foi de 9.000 km², equivalente ao tamanho do Líbano. Na edição anterior, esse número foi de 11.600 km². Os números são do relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por satélite. 3 pandas gigantes que estavam em um zoológico em Washington voltaram para a China. Os animais foram um presente dos chineses nos anos 2000. Eles eram vistos como um símbolo de aproximação entre os dois países. Outros animais já foram enviados de volta. Agora, há somente 4 pandas gigantes em território americano e que devem voltar para a China em 2024. Os pandas embarcaram em caixas de transporte especiais e viajaram em um avião especialmente decorado para a ocasião. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, meu caro Mário Quintino. As informações das estradas para quem está neste momento trafegando pelas rodovias da nossa região. Oi, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago uma atualização da rodovia Dom Pedro. A gente comentou mais cedo que tinha obra na altura do quilômetro 124, inclusive tinha 3 quilômetros de lentidão para quem seguia em direção de Valinhos. Agora, essas obras já foram finalizadas, tem ainda uma movimentação intensa, mas já melhoraram aí as condições. No sentido contrário, aqui em Campinas, aí já diminuiu a velocidade, chegada para a rodovia Anhanguera, aquele trecho de todos os dias, já na chegada para o Nova Aparecida. Eu falo também para o nosso ouvinte que segue aí no sistema Anhanguera Bandeirantes. Bandeirantes, melhor caminho, tanto em direção de São Paulo, quanto no sentido do interior. Na rodovia Anhanguera, teve um acidente mais cedo em Jundiaí, a altura ali do quilômetro 60, para quem seguia em direção de Campinas, e já que na região de Campinas tem lentidão do 112 até o 113 em Sumaré. Então, quem puder, prefira seguir aí pela Bandeirantes. Eliel. Obrigado, Mário. Daqui a pouco você volta com a gente dentro do Ponto Final com mais informações nesta quinta-feira. Antecipa Black Casas Bahia. Compre agora no carnê e comece a pagar só daqui a 60 dias. E já tem oferta antecipada com o preço de Black. Corre para a loja da Casas Bahia. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Para você que quer acompanhar a estreia do Vôlei Renata na Superliga 2023-2024 contra o SESI, no domingo às 6h30 da noite no ginásio do Taquaral, os ingressos já estão à disposição do torcedor. A troca acontece através do site voleirenata.com.br/torcedor. Lembrando que a CBN Campinas, mais uma vez, estará lado a lado com o Vôlei Renata e vai transmitir todas as emoções da equipe campineira na Superliga. Bom dia, mundão. Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Quinta-feira de Brasileirão na CBN. Duelo alvinegro em Itaquera. Corinthians, Atlético. Às 7 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Duziak e Rafael Prates. Você acompanha o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Arena CBN. São 4 horas e 39 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem gente mandando áudio, né, meu caro Bolacha? Eu esqueci o nome do Bolacha, velho. Eu ia falar. Eduardo Rodrigues. É, Eduardo. Eu ia falar. Não sei de onde eu tirei. Ricardo Rodrigues. Não, Eduardo. Ricardo Rodrigues foi um baita de um goleiro, lembra? Foi. Rodolfo. Olaria, né? Aquele não, Olaria, esse foi outro bom goleiro. Como não lembrar daquele Bangu? Aquele Bangu de 77. Nossa. Quem não se lembra? Da época daquele samba enredo. Isso. Da Mocidade Independente de Padre Miguel. Que homenageou o Mato Grosso. Foi injustiçado, tanto é que Castor de Andrade entrou com recurso. Isso. Mas sabe o que pegou? É. A comissão de frente. E parece que o último carro alegórico pegou no cronômetro. Deu uma resvalada. Mas não era de ponto. Você sabe que não era no Sambódromo, né? Não. Era mais antigamente, né? Mas o relógio estava lá. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, porque o microfone, a palavra falada, ela não volta mais. Não volta mais. Eu achei a opinião ontem de Fábio Scheib extremamente pesada, mas me limitei a não comentar. Sim. E o ouvinte, ele tem uma memória de elefante. Vocês estão disfarçando, fazendo o tempo passar. Mas quem é que falou que o meu tricolor iria perder? Esse ano fomos vice-paulistas, chegamos bem na Sul-Americana, ganhamos a Copa do Brasil, estamos entre os 10 no Brasileiro, sendo que tivemos que priorizar alguns jogos na Sul-Americana e Brasileiro por conta da Copa do Brasil. Vamos acabar com a cultura que só campeão é quem vale. Scheib, você deu uma opinião pesada. E acho que ele tem o direito de resposta. Mas você tem o direito de responder a sua opinião de que o Bragantino venceria o São Paulo. Olhando friamente para o jogo, olhando para a tabela, o que os dois precisavam, os dois queriam no momento, o Bragantino tinha mais vontade de ganhar o jogo, que o São Paulo já estava mais tranquilo já nesse campeonato, como disse o ouvinte, já foi campeão da Copa do Brasil, e o Bragantino necessitava dessa vitória para, quem sabe, até poderia ter assumido a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. São Paulo cheio de desfalques também, sem um ataque titular. Personalidade, cara. E acabou marcando um gol já no final do segundo tempo. O Bragantino teve oportunidades também, mas é assim o jogo, né? Se a gente soubesse antes o resultado, a gente não estaria aqui, e sim apostando nos bets da vida. Olha isso, hein, velho? Vai entrar na operação penalidade máxima 3, hein, cara? Bateu no ouvinte agora de classe, hein? Mas eu quero pegar um pequeno trecho dessa mensagem, porque a crítica ela também é boa, né? Porque faz a gente pensar. E realmente, a gente tem essa cultura de que só quem ganha é valorizado. O Fernando Diniz fala muito. O Fernando Diniz fala isso. Porque, por exemplo, você pega um atleta. Deixa eu pegar aqui, um atleta americano. Da ginástica artística. Você foi longe, hein? Ele fica na segunda colocação. Os americanos só ganham a ginástica? Não, vamos supor que ele tem ali uma falha, a apresentação não foi tão boa quanto ele imaginava, e aí ele pega a medalha de prata. Ele vai ter o reconhecimento. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura de valorizar também as pessoas que não ganham. Na Europa também. Mas eu acho que isso é uma cultura nossa e tem que ser respeitado. Mas o torcedor pode concordar ou não. Não. Medalha de prata, na minha visão, é o primeiro perdedor. E quando os jogadores tiram a medalha? Eu acho isso feio, né? Você prefere medalha de prata ou medalha de bronze?
Eu prefiro a medalha de bronze, que pelo menos você ganhou. A medalha de prata é o primeiro perdedor, é o selo do primeiro perdedor. Mas cara. quando eu era garotinho e fazia judô pesado, categoria super pesado, uma vez, eu perdi todas as lutas e conquistei o bronze. Porque só tinha 3. Eu também fui assim, natação. Eu tinha o primeiro, eu perdi dos 2 e ganhou o bronze. E ganhei o bronze. Foi um vencedor. Eu fui. Nossa, eu chorei no pódio. E quando eu tinha terceiro A e terceiro B? Fiquei com terceiro B. Pô, festa. Feliz, né? Animadíssimo. Tomando uma garapa com pastel e ouvindo os meus amigos da CBN, Rogério de Sorocaba. Eu não posso tomar garapa porque me dá um... Sorocaba. Nossa, parece vai ficar igual cachoeira. Eu não posso amendoim, né? Mas garapa posso. Amendoim que eu tenho um problema, cabelo. Sabia? Não sabia. Me sangra o nariz. Entendi. Não, pelo amor de Deus. Não, esse sou eu. Esse horário não, velho. Essa não. Vamos pro próximo áudio do nosso ouvinte, antes da gente entrar em Bragantino e São Paulo, que o Chaib falou muito bem. Gostei, personalidade. Falei sim que o Bragantino ia vencer e repito e ponto final, ninguém aqui é oráculo. Fala pessoal da Arena, aqui é o Milton Nascimento. Tudo bem, Milton? Se Milton? eu fosse torcedor dos times de Campinas, eu levaria para uma esse é o noite Júlio, hein, velho? Eu conheço na final essa da voz, hein? Sul-Americana da Ponte, um lateral esquerdo. Marcelo, Roberto Milton Carlos, pode Nascimento, escolher qualquer um. Ele é Todos muito- resolveriam O Júlio é ao invés safado, do Magal. Ele queria E um se eu lateral fosse torcedor esquerdo do Guarani? pra ponte. Em uma noite, final do Campeonato Paulista 2012, tirava o Neymar do Santos, colocava no Guarani, porque ele acabou com o jogo pro Santos e ainda ajudava o Guarani, que estava voando naquela época. E parabéns pro Lupe pela estreia. Rumo ao GE. Pode tirar o Júlio Nascimento de lá. Ele é bonito, mas não é muito bom, não. Abraço pra vocês, Milton Nascimento. Valeu, Milton. Valeu, Milton. Milton Nascimento. O cara é o... Trairagem, hein, velho? Trairagem. Nossa, se eu colocar no telefone, eu acho que é o Júlio. Me lembra. É parecida. Eu reconheço mais de costa, assim. Acho que é o Júlio mesmo. Eu não sei, hein? Tem mais mensagem aqui, já já a gente vai colocar no ar. Manda aí pra gente, 99186-9070. Cabelo, Bragantino e São Paulo, deu tricolor, hein? Deu tricolor e eu também tô com o Chaib. Eu também falei que o Bragantino ia ganhar, mas não ganhou. O São Paulo foi melhor, apesar do jogo equilibrado. Eu mantive a minha opinião no São Paulo. Eu mantive no Firme e Bragantino, forte. também, mas estamos aqui. Eu estou aqui também para Eu errar e apostei tudo no bem. Braga. Eu apostei no Braga, dancei. Acontece, gente. Vida que segue também. Exato. Se eu acertasse todas, talvez eu não estaria aqui, mas estou muito contente de estar aqui. Então inclusive. tá bom. É... O complemento foi importantíssimo. Não, Tá fundamental. difícil garantir você aqui, viu? Não tá fácil, não. Não tá fácil pra ninguém. Comentário de um lado, comentário de outro. Mas o Bragantino ontem não teve aquela performance que estava tendo até recentemente. O São Paulo jogou bem demais. Eu não achei, não. Eu achei. Achou O um Dorival gol. ficou satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo. Também já entrou em férias É, agora. já né? era. 45 Agora o problema pontos, é renovar esquece. com o Lucas, hein? Então, tem O essa Lucas questão. exige um Tem essa time questão. Gente, o Lucas não vai ficar, gente. Eu acho que a proposta Não. do exterior é muito pesada. Ele já tem contrato com os caras lá. É da Arábia, né? Não, diretor falou. dos Estados Unidos. Mas parece que tem proposta tem um árabe time também, querendo né? ir pra lá. E só para concluir a respeito É o almoçar. de Bragantino e São Paulo, eu acho que o Bragantino luta pela Libertadores. Não vai ter força. Ah, não, Libertadores ele já tá, cara. Já tá. Mas para título, eu acho que ele, não vou dizer amarelar, mas a camisa pesa ainda contra. Entendi. Carlão, Bragantino e São Paulo. O São Paulo fez por merecer, né? São Paulo fez por merecer. Quando a gente fala assim, o Bragantino, a camisa... Eu não digo nem que a camisa pesa, o Cabelo. Eu acho o seguinte, o cara quando ele joga num grande clube, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, Primavera, mesmo o Corinthians, o cara ele é melhor preparado mentalmente que o cara que joga no Bragantino. Mesmo o Bragantino fazendo essa campanha, já vai conquistar algum título de expressão, mas o cara que joga no São Paulo, chegou por exemplo... na Sula, não chegou? Chegou, vice-campeão. E o cara que joga em time grande, ele é mais preparado, principalmente nesses momentos decisivos. O Bragantino pode chegar? Pode, claro, a matemática permite, mas eu vou mais ou menos na sua opinião. Eu acho que na hora do agora... Na hora ali que é para resolver, para complicado. definir, eu acho que... Como ontem era um jogo propício para o Bragantino matar. Por quê? Ele enfrentou um São Paulo desinteressado, não... Quando a bola rolou, não foi assim. Não foi assim. Mas um São Paulo fora, alheio ao Campeonato Brasileiro, merecidamente, aliás, na Vila Belmiro. Com as dimensões parecidas com o Nabi, então, achei que ia favorecer então ele teve o Bragantino. toda a disposição para vencer o jogo e acabou naufragando. O Bragantino não foi a linguiça energética que De estamos jeito. acostumados a ver. Não foi o massa bruta. Não foi. Tem mais ouvinte mandando áudio aí pra gente? Eduardo Rodrigues, por favor. Boa tarde, pessoal do Arena, beleza? E aí, irmão? Ó, rapaziada, nada, absolutamente nada vai atrapalhar o juiz
de ajudar o Santos mais uma vez essa noite a não cair. Valeu? Falou, rapaziada. Esquema baixado. Eu vou falar a verdade pra você, o Carlão. Você tava falando só mentira, então? Antes, na verdade, eu tava em dúvida. Não seja literal, cara. Não tá fácil pra ninguém. Ô, Shaibi. Eu hoje tô acreditando numa vitória do meu Peixão hoje, Shaibi. Sei não, hein? Tô acreditando, velho. Jogo complicado, sem Soteldo também, lá no Ailê Pinheiro. Ailê. Ailê Pinheiro. Onde Lupe viveu grandes momentos. O Lupe diz, não gosta de chamar de Serrinha, mas é o Não, nome do estádio do Goiás. É porque, só pra explicar, Chaib, ele fica no setor, né? O setor lá é o setor Serrinha. Então todo mundo chama de Serrinha. Aliás, Goiânia é bom, hein, velho? Ah, é gostoso. Nossa, eu não aproveitei, não. Eu não aproveitei. Cuidado, hein? Se o Guarani chegar, quem sabe, né? O Santos faz jogo da vida hoje, né? Porque se perde pro Goiás, é igual o Palmeiras ontem. Renasceu um adversário e pode renascer o Goiás hoje. O Goiás ficaria o mesmo número de pontos que o Santos também. Ficaria complicado. Jogo complicado, mas o Santos tem condições sim. Principalmente com Marcos Leonardo, o garoto de cabelo no ataque santista. O garoto que o Cabelo disse ontem que deveria ir antes para a seleção do que o Hendrick. Mas é uma opinião dele, enfim. Eu não disse antes, poderia ir junto também. Tá mudando toda hora. Não, tá mudando, tá difícil. Isso. Ainda bem que o programa é gravado, né? Reunião de pauta. Ainda bem que o programa é gravado. Eu tô sendo mais fritado que lambari de quermesse. De barranco, né? Bom, o que você acha, Lupe? Da Santos ou da Goiás? Lá na terra que você conhece todos os cantos. O Goiás, esse ano, ele tá fazendo uma campanha peculiar, porque o Goiás faz muitos gols. Ele tem feito muitos gols, mas tem tomado mais gols do que faz. O Tadeu por exemplo, não consegue mais 6x4 né? contra o Bahia, Verdade. aí vai jogar contra o Flamengo, Fluminense 5x3. Então, a defesa do Goiás, ela é muito ruim. Mesmo o Tadeu, que é um baita de um goleiro, fazendo milagres desde quando jogava no Oeste, lembra? Nossa. Jogava no Oeste. Oeste Barueri. Eu Goiás, acredito que o Santos... O Goiás tomou 46 gols, Lupe. 46 E fez gols. quantos, Carlão? A pior é do Santos. O Santos tomou 55. Vixe, então hoje então um vai jogo... ser 12-12. Hoje é um jogo de porteira aberta hoje, hein? 33 gols, tomou 46. Então, mas eu acho que o Santos hoje tem tudo pra fazer um bom jogo, mesmo com os desfalques. O Soteldo joga muita bola, mas eu acho que... Vai de Mendoza no lugar. E assim, mas eu olhando o noticiário aí, e olhando em alguns lugares certo. também. Confiáveis ou não? Também. Certo. E assim, até o empate, dependendo, não é mau resultado pro Santos, não. Mas Segura o Goiás. Mas se o Santos, entre aspas, tá, mata o Goiás hoje, o Goiás praticamente já fica numa situação ali. E ajuda até, inclusive, Corinthians, quem mais que tá aí? Cuiabá, Bahia. Então, assim, se o Santos tem tudo, é uma decisão pro Peixe. Que não vai ser fácil. Não vai. Jogar lá nunca foi. Cara, e nós fácil, falávamos ontem, acho que uma bomba vai estourar para um time grande, hein? A não ser que o Cuiabá desça ladeira Mas eu não vejo o Cuiabá com nessa queda. Hoje eu acho o Cruzeiro. Então, eu tô nessa, acho Cruzeiro também. Vasco, Bahia, Santos e Corinthians. O Vasco escapa, o Santos escapa e o Vasco fica entre Bahia e Cruzeiro. Então. Eu vou falar para você que a disputa vai ficar entre Corinthians e Cruzeiro. Rapaz. Hoje foi impopular. E hoje tem outro jogo importante também da parte de baixo, Bahia e Cuiabá lá na Ponte Nova. Verdade. Se o Bahia ganhar, o Cuiabá vem que vem bonito, hein? Então. E o Corinthians pega quem mesmo? O Atlético Mineiro. Vitória do Atlético, né? Nem vamos entrar nesse jogo. Mas aí. Na Neoquímica? 3x0 pro Atlético. O Hulk não joga. Não é Curitiba e América, hein? Não, mas é Curitiba. sem medo. O Atlético vai atropelar. Podem me cobrar amanhã. Se o Atlético não atropelar, amanhã eu apresento o programa sem... Mas amanhã é tua folga? Sem boné. Sem fone. Hoje é aniversário de 75 anos de Luiz Felipe Scolari. O Filipão vai estar à beira do campo. Vai ganhar um presente hoje. Vocês vão ver. Grande Filipão. Filipão marcou época, né, Chaib? Você gosta dele? 99? Adoro. 2000. 2002. Nossa, tem? Olha a carinha dele, olha lá. Sorrisão vai de orelha a orelha, velho. Um áudio do ouvinte aí antes do intervalo. Saudações, todos do Arena. Fala pra esse cara aí que quis adicionar o Thomas Miller no Brasil. Solicita dele. No lugar de quem, bebê? Do Alegria aí nas Pernas. Eu quero ver. Calma, gente. Briga de ouvinte ele vai sair. Legal.
Não é saudável. liga, A gente não. o time era Não, unanimidade, calma. Brasil todo. Não, calma. Ei. Imprensa, Não, calma. Imprensa não, isso. imprensa não. Não coloca a gente no, na Não. cesta da Aí o imprensa. cara vem com essa resenha agora. Não, pode tirar que ele tá brigando com o outro lá, bolacha. Aí não. Nós vamos passar o telefone de um pro outro, aí vocês brigam entre vocês. Boa, né? e sim. E é o WhatsApp, tá? É. Sem áudio, só com texto. Manda mais um aí. Boa tarde, rapaziada. E aí? Tudo bem? Show. Carlão, aquele abraço. Ó, queria dar um parabéns para vocês todos, que vocês acertaram um jogador da seleção de ontem, né? pé da vida. Foi o Everton. Olha o O gol. único jogador Olha que o vocês gol. acertaram. Olha o Se não gol. fosse ele, o sacode seria muito maior. lá. Um olha o abraço, gol. saudações. Rodrigão, Flamengão, tá feliz? Intervalo, a Quem gente tá volta sempre já. mastigando nunca passa fome. Arena CBN. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Venha molhar as palavras no Gio Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Na CBN. De volta com a Arena CBN, agora falando sério, Carlão, Corinthians e Galo, hein, velho? Cara, é jogo difícil pro Corinthians, né? O Corinthians, o Renato Augusto deve jogar, era dúvida, com problema no ombro, né? Sofreu uma lesão no jogo contra o Bragantino, mas treinou com proteção, deve ir pro jogo. Renato Augusto, pra variar, né? Complicada a situação. Gente, Renato. pelo amor de Deus, hein? E o Atlético Mineiro vem sem o Hulk, né, cara? E aí é importante pro Corinthians, porque o Hulk é uma referência. O Hulk falou bobagem também, Falou, né? ele pediu desculpa, reconheceu que exagerou na dose. Só que não vai ajudar o Atlético Mineiro num jogo fundamental. Uma vitória do Galo hoje em São Paulo coloca realmente na briga o time das alterosas entre os primeiros colocados. Mas o Corinthians na Arena é mesmo osso duro, fase, é osso duro. Tem que tomar cuidado. Ô, gente, nada tira da minha cabeça que o Corinthians perde o jogo hoje. Você acha? Nada. Tô com Eu acho um jogo equilibrado. O Atlético tem condições de vencer. Se eu fosse mas... uma pessoa de apostas, eu iria sem medo no Galo. No 2? Coluna 2? O Galo, que número no jogo que não pode lá? 51. 51? 49, 50, 51 e 52. 51 foi o Palmeiras. Não, mas não são 25 bichos só? Então, 4 números pra cada. Ah, agora aumentou? É, não, sempre foi. Tá sabendo legal, hein? Cuidado, hein? Não, hein? Vai bater lá na chegar porta, uma cartinha pra não, você é porque ele tá assistindo a nova série do Globoplay. Do Castor. Está escrito, não. Está escrito outra. que é a Eu nova. assisti a do Castor. A do Castor é boa, mas essa vale o que tá escrito. Vale o escrito. É maravilhosa essa série do Pedro Bial, tô assistindo. Tem a ver muito com carnaval também? Ou não? Ah, não fala isso, senão o Guarizo vem aqui na hora, né? Falou de carnaval. Vamos abrir então antes dos palpites? Vamos lá. Já mandei meu palpite, cravei. Vocês vão querer continuar? Claro. 1987 não mudou. E aí, Carlão? Então vai sempre. Não, mas vamos. Verdade. Isso, Ponte Preta e boa. quem, Cabelo? Valério Doce. Nossa, época Eu nem horrorosa. sabia. 1987. 88. E aí, Chaib? É de Minas, Valério. 89. 89, 87, 88? Isso. Vocês também, vocês vão um ladinho do outro, né? Não Mas é óbvio. Não tem ninguém que Mas tenha... o que me levou a essa data foi enfrentar o Valério Doce. Vamos fazer o seguinte? Pra você que tá no YouTube, a reportagem da época do Acervo EP. Pra você que tá no FM... O que vê? Não vê nada, fique com o áudio.
Ponte Preta e Valério Doce jogaram ontem à noite no Moisés Lucarelli na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Divisão Especial. Mesmo já classificada para a próxima fase, a Ponte foi logo para cima do adversário. 9 minutos de jogo, falta para a Ponte. Jorge Mendonça cobra e a bola passa bem perto. 19 minutos, jogada de Edmilson pela direita que toca para Márcio Luiz. Um corte sobre o zagueiro e o toque final para o fundo do gol. Ponte Preta 1, Valério Doce 0. O Valério só assustou aos 44 através de um chute forte do meia Anísio. E o final da primeira etapa, Ponte 1, Valério Doce 0. A Ponte mantém o ritmo no segundo tempo e aos 5 minutos, Márcio Luiz pede este gol incrível. Aos 8 é a vez de Binhão tentar. A zaga da Ponte Preta vacila e Flávio quase marca para o Valério aos 36 minutos. Aos 42, Charles arrisca de fora da área e assusta o goleiro Valdez. 44 minutos, Tuta, que havia entrado no lugar de Márcio Luiz, toca para Binhão marcar com categoria, mostrando que está totalmente recuperado da lesão que sofreu. Final, Ponte classificada 2, Valério Doce também classificado 0. Belo gol, Binhão. Pois é. E aí? Teve vencedor? Teve. Carlão de Freitas. Eu não ganhei. Não, essa não. Não, dá uma pesquisada certa aí. Não. Vamos lá. Não duvide do trabalho do cara. Não, tem que pesquisar isso aí. Isso Ponte, aí foi Ponte 2, Valério Doce 0, Brasileirão. Divisão especial. Ainda bem que tá acabando isso aqui. Daqui um mês eu vou embora. Gols de Márcio Luiz e Binhão. A Ponte de João Brigatti, Roberto Teixeira, Júnior Osmar Guarnelli, Roberto. Brigatti que tá aí treinando? Exatamente. Charles Guerreiro, Silvio Jorge Mendonça e Márcio Luiz, depois Alexandre, Edmilson, depois Tuta e Binhão, técnico Nicanor de Carvalho. Goiás e Santos, Cabelo. Pera. Obrigado. Goiás e Santos? Santos. Cabelo, Santos, Carlão. Peixe. Lupe. Peixão da massa. Chaibe. Goiás. Corinthians e Atlético Mineiro, Cabelo. Empate. Lupe. Atlético Mineiro. Carlão. Corinthians. Chaibe. Corinthians. Cuiabá e Bahia, Cabelo. Empate. Carlão. É em Bahia, né? É. Ah, Bahia. Lupe. Bahia. Chaibe. Bahia. Manda aquela. Não, hoje não. Não vamos caçar confusão, não. Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio, Cabelo. Grêmio. Chaibe. do Botafogo hoje. Grêmio. Coração. Se o Grêmio ganhar todos os jogos até o final do campeonato, é campeão. Tem isso também. O Sino entra em campo. Caramba. Carlão. Eu vou de Fogão hoje. Tiquinho vai pra rede. 0x0 Tiquinho não joga. Oxo. Tá sabendo legal, hein? Tá preparado pro Tiquinho programa. não joga, viu? O Tiquinho não joga. Então vai gol de Tiquinho, Então vai 0x0. de Diego Costa. Não joga também. O comando técnico Garrincha. do Eduardo Rodrigues. Com o Maravilha. comando do streaming do Daniel França. Amanhã é sexta-feira, né? De Jair. Estaremos aqui amanhã. Ah, Não dá. tá colocando a mão no espirrão. Você vem aqui amanhã, Chaibe? Estaremos aí em loco. Então vou te presente. esperar aqui pra gente tomar um. Traz um chicletinho, Beleza. cara. Traz um chicletinho pra um amigo nosso aqui. Repórter CBN.